Hoje é dia de você refazer suas forças. Hoje é dia de você recuperar suas energias. Hoje é dia de você sair daqui com uma postura diferente. Hoje é dia de você ampliar sua visão, amém? Hoje é dia de você ajustar o seu foco, aleluia! Então hoje você vai sair daqui encorajado. E o tema de hoje, o tema dessa mensagem é o encorajamento de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês o texto que está em João, no capítulo 16. Abra sua Bíblia aí em João. João 16, 33, diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto, ele está dentro de um contexto. E quando Jesus, ele apresenta essas instruções, ele vai trazer alguns aspectos dominantes. O contexto de João 16 vai trazer alguns aspectos como a partida de Jesus. Jesus vai falar nesse versículo, ou melhor, nesse capítulo, sobre o futuro sofrimento que os discípulos enfrentariam. Jesus vai falar e prometer sobre a vinda do Espírito Santo. E essas instruções, elas são chamadas de instruções finais. É um discurso que Jesus vai fazer com os seus discípulos na noite anterior à sua morte. Ele chama os 12, ele se reúne no cenáculo, e cenáculo era uma residência, uma parte, ou um cômodo de uma residência que a gente hoje compreende como refeitório. Jesus estava naquele local com os discípulos, ele ceia com os discípulos ali, ele participa da última ceia, e ele dá algumas diretrizes, algumas instruções, e nós conhecemos como instruções finais de Jesus. E os aspectos dominantes desse texto, ou melhor, o aspecto dominante desse texto, ou o tema abordado, o tema central abordado por Jesus, é o conforto. Dentre todos esses aspectos que ele vai tratar, da sua morte, da sua partida, da vinda do Espírito Santo, do sofrimento, Jesus, ele tem como foco principal o conforto para contrabalancear a dor da separação. E aí Jesus começa encorajando, estimulando, animando os discípulos. Jesus começa com essa frase: olha, eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O objetivo de Jesus não era desesperar ou preocupar os discípulos. O que Jesus queria falar ou transmitir para eles era que eles fossem confortados por essa paz. E ele providenciou a paz. Não uma paz transitória, não uma paz momentânea. Ele vai dizer na sua palavra que a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo conhece. Não é a paz que o mundo tem como referência. A paz que Jesus nos promete é uma paz duradoura, é uma paz permanente. Não é uma paz transitória. A paz que o mundo oferece é o resultado de um intervalo entre uma guerra e outra. Mas a paz que Jesus está aqui afirmando que nós teríamos nele é uma paz que em meio às adversidades e conflitos você tem tranquilidade, porque você tem a plena confiança na vitória que já está obtida. Você pode dizer glória a Deus? Então paz não é ausência de dificuldade, não, mas é no meio da dificuldade você ter tranquilidade. É essa paz que Jesus está nos apresentando.
E Jesus, ele continua, ele prossegue o seu discurso dizendo: neste mundo vocês terão aflições. Eu não quero aqui negar a realidade das aflições, a realidade da dor e do sofrimento humano. Porque não são poucas as situações de oposições que nós somos submetidos ou que nós enfrentamos na vida. Mas eu quero que você entenda essa palavra vida. Eu tenho trabalhado na minha mente esse aspecto que em toda a vida a gente ouve falar. É uma crença até limitante, porque a gente ouve falar que a proposta da vida é uma proposta de sofrimento. E por muitas vezes eu também usei esse bordão e hoje eu tenho me policiado. Por muitas vezes eu disse, não, a proposta da vida é uma proposta de dor e de sofrimento. Mas não é, gente. A proposta da vida é uma proposta de plenitude, é uma proposta de satisfação. Quando você pensa no que é a vida, você entende que a vida é um presente. Rick Warren vai dizer que a vida é uma atribuição temporária. A vida é um cargo de confiança. A vida é um bem que Deus te concede. E quando Deus soprou o seu fôlego de vida no homem, Deus não tinha como proposta o sofrimento. A proposta da vida não é sofrimento, não é dor. A proposta da vida é satisfação, a proposta da vida é plenitude. O pecado trouxe a proposta de sofrimento. Porque quando Deus nos faz ser vivente, o objetivo de Deus era que vivêssemos bem. O objetivo de Deus era que fôssemos eterno. Então não cabe essa falácia de dizermos que a proposta da vida é de sofrimento e dor. O pecado trouxe para a vida essa proposta, mas não a vida em si. Então pare de assumir, de trazer para a sua vida situações e se acomodar a essa falácia de dizendo, não, eu tenho que sofrer mesmo, porque a vida é sofrimento. Eu entendo pela palavra de Deus que a vida deve ser celebrada, a vida deve ser, sabe, motivo de agradecermos, a vida deve ser congratulada. A palavra vida é uma palavra composta por 4 letras. E quando a gente tira a primeira letra dessa palavra, você vai tirar o V. E o que você vai ter? Ida. A palavra vida significa que nós estamos num trajeto. Nós estamos num caminho. Nós estamos num percurso. E a pergunta é, o que você está fazendo com a vida enquanto você está indo? Estamos passando pela vida. Somos transitórios. Somos efêmeros. Então celebre a vida. Sabe, se alegre com a vida. Porque a vida está passando e a vida não é, a proposta da vida não é de sofrimento. O pecado sim, ele trouxe essa proposta. Lemos nesse versículo, no mundo teremos aflições. E vocês já pararam para pensar que quando a gente lê esse versículo, a gente pode ler todo ele. Nós lemos aí, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo terão aflições, ou tereis aflições, ou vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando lemos esse versículo, nós somos levados a focar. O que torna latente na nossa mente e na nossa compreensão é exatamente essa frase. No mundo tereis
aflições. Sim ou não? Quando você lê esse versículo, não é isso que te chama a atenção? Por muitas vezes, gente, eu sempre tive isso em mente, nos meus momentos de dificuldade. Tudo que eu lembrava era, Jesus me advertiu que no mundo eu ia ter aflições. É como se a minha mente deletasse a primeira parte do versículo que ele diz: vocês vão ter paz em mim. Eu não estou dizendo para que vocês se preocupem. Eu estou dizendo para que vocês tenham paz. É como se o meu cérebro deletasse a parte C do versículo que diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. E tudo que ficou focado, tudo que fica latente, é apenas o no mundo tereis aflições. Sabe por quê, gente? Nós temos uma tendência mental que nos faz considerar mais os fatos negativos do que os fatos positivos. Num noticiário, num enunciado, num versículo, num livro, o que você lê, você vai focar mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Somos tendenciosos a focar mais naquilo que não deu certo do que naquilo que deu certo. Isso a gente vai chamar pela psicologia de viés da negatividade. Quando eu estava pensando nesse texto, Jesus falou para mim assim no meu coração: grande parte do meu povo compreende esse versículo erradamente, equivocadamente. E aí eu comecei a analisar, eu falei: Senhor, o que mais me chama atenção é essa frase, no mundo tereis aflições. E aí foi ali que o Espírito falou: pois é, mas não é esse o foco central da minha palavra. O que eu quero transmitir aí é que vocês precisam entender que a proposta de Deus para mim e para você não é de sofrimento. Jesus não quis abordar o sofrimento. Jesus não quis enfatizar o sofrimento. Nós é que somos tendenciosos a focar apenas na parte negativa. E aí eu fui pesquisar e eu percebi que é uma tendência mental humana, que se chama viés da negatividade. Culturalmente falando, o povo brasileiro, ele é muito negativo, né? Nós temos esse viés da negatividade muito presente na nossa cultura, principalmente os cariocas e os mineiros. Nós somos muito desconfiados. Porque o que é o viés da negatividade? É você sempre olhar o pior lado das coisas. É você sempre esperar o pior. É você sempre focar naquilo que é mais negativo. E nós brasileiros, principalmente os cariocas e os mineiros, nós somos assim. Se você estiver num ponto de ônibus e alguém se aproximar, logo você pensa: ai meu Deus, é um bandido. Sempre pensamos o pior. Você está andando, alguém está vindo atrás de você. A pessoa está com medo de ficar sozinho. E aí ele apressa o passo para te alcançar. O que você faz? Sai correndo. Porque você pensa logo: é um ladrão, é um bandido. Não é verdade? A gente só pensa o pior, a gente só foca naquilo que é ameaçador. É a pessoa com medo também, querendo uma companhia, mas a gente corre. Quando alguém muito cordial nos aborda, a gente fica: esse cara está querendo alguma coisa. Quando alguém muito cortês, né, te aborda, você fala: ih, alguma coisa vem aí. O povo mineiro, eu posso dizer porque eu sou descendente de mineiro, o povo mineiro é desconfiadíssimo. Eles estão sempre esperando o pior, para nunca se decepcionar. Então, ele sempre espera a traição, ele sempre espera o lado pior das coisas. Não é? E nós somos assim. E existem umas pessoas que são mais do que a outra. Existem pessoas que olham as coisas tão negativamente porque faz parte do traço de personalidade dela. Existe um traço de personalidade chamado neuroticismo. É algo inerente, algo que faz parte daquela pessoa, é algo que foi gerado, sabe, que está intrínseco. O neuroticismo é o que nos torna neuróticos. E o que é neurótica? E o que é neurose? Ser neurótico é ser essa pessoa que está sempre no foco do que é ameaçador. O neurótico também, ele só vive pensando o pior. Você já conviveu com pessoas assim?
que você vai contar algo, um sonho, partilhar com ele o desejo de uma conquista, essa pessoa vem e só mostra os pontos negativos da coisa. Já conversou com gente assim? Olha, eu tenho um sonho, olha, o negócio é o seguinte, cuidado. O sonho parece bom, mas olha, os problemas é esse. Parte da personalidade. Ele só consegue enxergar o lado ameaçador da coisa. E o pior é que tem um cado de neurótico espiritual dentro da igreja. O pastor disse que aqui não. Glória a Deus, tem neurótico espiritual aqui? Não, de jeito nenhum. A gente lê João 16:33 e tudo que a gente percebe é paz, ânimo e vencer. Glória a Deus. A gente não vê aflição. Que isso? A gente pensa que a gente, tem paz, que a gente tem ânimo e que a gente vai vencer. Então a gente percebe, que existem pessoas que são assim. E nós temos essa tendência. Principalmente aqueles que são neuróticos. Eu não estou falando aqui de uma característica clínica. Eu estou falando de uma personalidade. De um traço da personalidade. E aí Jesus continua dizendo, ele enfatiza, ou melhor, ele passa batido pela essa fala. No mundo vocês vão ter aflições. Mas olha o foco de Jesus. Jesus logo em seguida diz assim, olha, mas tende bom. Em algumas versões, na minha está dizendo tenham ânimo. Mas tem algumas versões que diz e tenham bom ânimo. Sabe o que significa ânimo? Ânimo significa mente. Ânimo significa inteligência. Ânimo significa coração. Ânimo significa vontade. Ânimo significa alma. Ânimo significa interior. Pensem. Eu e o pastor, passar um ano falando sobre ânimo. Trazendo mensagens sobre encorajamento. Mas não vai adiantar se você não ativar no seu interior o ânimo. Por isso que Jesus vai dizer, tenha bom ânimo. Sabe o que é isso? Tenha uma boa mente. Tenha uma boa emoção ou boas emoções. Tenha uma boa inteligência emocional. Tenha uma boa alma. Alma fala de vontade, querer, desejos. Pois é, tenham bons desejos. Jesus está dizendo, tenha um bom interior. Consegue entender a dimensão disso? Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. O mundo é algo externo. Mas ele diz, dentro de vocês, vocês precisam ter bom ânimo. Sabe o que significa bom ânimo? É ser entusiasmado. E a palavra entusiasmo significa ter um Deus dentro de si. E quando a gente olha para o profeta Isaías, Isaías vai dizer que o Emanuel viria. Emanuel, no original hebraico, significa Immanuel. Immanuel é mais do que Deus conosco. Immanuel significa Deus dentro. Sabe o que significa? Você tem condição para se levantar todos os dias animado. Você tem condição de levantar todos os dias encorajado. Você tem condições de levantar todos os dias entusiasmado. Porque você tem um Deus poderoso que habita dentro de você. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, pare de atribuir sofrimento à vida. Pare de olhar para o seu ministério, para o seu chamado, como se fosse uma sentença para o sofrimento. Tem pessoas que agora que estão como líderes ou LTs, usam esse discurso, olha, a luta está terrível.
Depois que eu passei a ser líder, anfitrião, depois que eu passei a CLT, só passo por luta. Ei, pare de atrair sentenças de provação e dor para o seu ministério. Você já passava por isso. A dor e o sofrimento já estavam na sua vida. Sabe qual é a diferença? A diferença é que você não conseguia dimensionar e nem perceber. Você trabalhava nas trevas. Uma vez que você, se posiciona debaixo da luz, a luz te ilumina. Agora você enxerga a luta, mas ela sempre existiu. Só que agora você tem a condição de enxergar a luta, mas também de ver no meio da luta a certeza da vitória. Pare de dizer que porque você está fazendo a obra, você está sofrendo. Não, você está sofrendo porque o pecado trouxe sofrimento. Porque fazer a obra de Deus é um privilégio, é uma honra, é uma satisfação que deve dominar o seu interior. Pare de atrair, ou de agregar, ou de atribuir sofrimentos ao seu chamado e ao seu ministério. Olhe para as dificuldades com o mesmo prisma que Jesus. Jesus olhava para as dificuldades de cima para baixo. Ajuste o seu foco. Sabe o que nos faz desanimar? O que nos faz desanimar é olharmos para os problemas de baixo para cima. Mas precisamos ajustar o nosso foco e olhar para ele de cima para baixo. Gosto muito da narrativa de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, quando ele vai lutar contra Golias. O texto vai dizer que Davi chega naquele lugar. E ele percebe uma afronta sendo direcionada ao Deus de Israel pelo incircunciso Golias. Não estou negando, e nem a Bíblia nega, que Golias era um problema. Golias era um homem alto, robusto, era um gigante, muito habilitado, o melhor guerreiro que havia no exército dos filisteus. Mas quando Davi olha para Golias, e a Bíblia vai dizer que Davi era franzino, Davi, ele vai nos dar uma lição extraordinária do que é ter um coração cheio de ânimo. Do que é ter um interior dominado por um Deus poderoso, por um Deus que tudo pode. Davi olha para aquele gigante na ótica de Deus. Todo o povo de Israel olhava para o gigante de baixo para cima. Davi enxergou de cima para baixo. E Davi disse, olha, é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra você. E hoje eu estava conversando sobre isso, lendo esse texto, porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela se revela a todo momento, sabe? É como se ela se desnudasse todos os momentos para nós. Eu lendo esse texto, eu percebi uma coisa. A Bíblia vai dizer que Davi vai até Golias, e aí eu quero dizer para você algo de Deus. Pare de se enxergar como fracassado. Pare de se enxergar como incapaz. Se enxergue na ótica de Deus, querido. Se enxergue no prisma do eterno. Deus não chamou ninguém que não valesse a pena chamar. Deus é um bom administrador. Ele não investe em quem não dá retorno. Se Ele investiu em você, é porque Ele sabe que você é capaz. Então pare de se ver menor do que Deus te vê. Se enxergue na ótica de Deus. A Bíblia vai dizer que a maneira como você se vê, assim você se determina. Em Provérbios, no capítulo 24, ou melhor, no capítulo 23, diz: porque como o homem pensa, ou como você pensa em sua alma, assim você o é. Quem se vê pequeno diante dos problemas, vai ser pequeno. Quem se vê frágil, vai ser frágil. Quem se vê incapaz, vai ser incapaz. A Bíblia diz que como você vê na sua alma, assim você é. Então pare de se enxergar por baixo. Quando Deus te chamou, Deus sabia qual era o seu valor. Deus sabe qual é a sua condição. Lembra de Saul?
Quando Deus chama Saul para reinar, e que Samuel unge Saul como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul. Você não está sozinho. Você só vai estar sozinho se você quiser estar. Mas tem alguém que é muito mais poderoso, que habita dentro de você. E a Bíblia diz que o que está dentro de mim é mais forte do que o que está fora. Você pode dizer glória a Deus? O Golias era grande, mas ele estava fora. E o que está fora é menor do que está dentro. A Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então se enxergue na ótica correta. A Bíblia diz que Davi vai até Golias. E hoje eu estava conversando com o pastor. Eu falei, eu imaginei Davi. Davi franzino. Pensa. Ele estufou o peitinho de pombo dele. Né? Davi não foi. Eu não imagino Davi de ombro caído, de braços cruzados, olhando para o chão. Não imagino Davi assim. Davi estufou o peitinho de pombo dele. Davi abriu as pernas, postura de vencedor. Colocou a mão na cintura, super-homem. Define isso como postura de poder. De coragem, marrentinho, pequenininho. Por isso que diz que todo pequenininho é marrento. Você tem que ganhar de alguma maneira, gente. Se você é franzino, se encolhe, perdedor. É franzino, estupa o peitinho de pombo, abre as pernas, bota a mão na cintura e diz, eu sou forte. Olha o que a Bíblia vai dizer em Joel, capítulo 3. Diga ao fraco... Condição mental. Você precisa dizer até se tornar. Aleluia! Finja que é até que você se torne um. Davi chegou diante de Golias aí. Marrento. Pensa numa figura marrenta. Pequena e marrenta. Davi. Aí sabe, eu lendo, eu percebi. Cara, a postura, a nossa postura diante da dificuldade determina quem somos e o que seremos. Você tem que chegar como um campeão e sair como um vencedor. Quando Davi chega diante de Golias, Golias primeiro, ele despreza Davi. Depois, olha o que Golias vai dizer para Davi. Vem cá. Você está pensando que eu sou um cão? Você está pensando que eu sou um cachorro? Olha, gente, isso é revelador. Quando você chega com postura diante dos problemas, eles se veem pequenos diante de você. Não foi Davi que chamou Golias de cão. Ele se viu como um cão. Você está pensando que eu sou um cão? Olha... Aquele homem de 3 metros se viu pequeno, porque um homem corajoso e cheio de ânimo, com postura de campeão e de poder, estava diante dele. Quer vencer suas lutas? Em nome de Jesus, a partir de hoje, postura de campeão. Olhe para você agora aí na cadeira, quero que você se avalie. Existe um livro que fala... Ou melhor, o texto do livro ou o tema, o corpo fala. Eu tenho esse livro em casa. Esse livro é de Pierre alguma coisa e Roland alguma coisa. Eu não vou arriscar falar a pronúncia para eu não me quebrar e nem ficar mal na fita. O corpo fala. Vocês sabiam que nós falamos muito mais com a nossa postura física do que com as palavras? Quando você senta... com os joelhos arqueados, com os tornozelos cruzados, ombros caídos, você está mostrando uma postura de perdedor. Nas entrevistas de trabalho, hoje, é muito usado esta analogia corporal. Para vocês terem ideia, hoje, para se investigar um crime,
quando se faz um interrogatório, existem alguns peritos da área da psicologia e psicanálise que estão observando o comportamento. E pelo comportamento sabe se a pessoa é culpada ou inocente. Mesmo que ele esteja falando, sou inocente, o comportamento é que define se ele de fato é inocente ou se ele é culpado. As provas podem estar dizendo que ele é culpado. O comportamento dele, físico, corporal, vai dizer se de fato ele é culpado ou se ele é inocente. E existe um estudo comprovado por uma doutora de Harvard, chamada Amy Cor, que ela vai falar sobre a postura de poder. Ela vai dizer que todas as vezes que você se posiciona, já parou para pensar nos heróis da Marvel? Nos heróis da Liga da Justiça. Quem aqui já viu o Superman desse jeito? Quem aqui já viu a Mulher Maravilha desse jeito? Como é que eles se posicionam? Olha o Superman. Mulher Maravilha. Capitão América. Ó, cabeça erguida. Peito para fora, barriga para dentro. Para de se mostrar frouxo, porque a Bíblia diz que o dia que você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. Campeão não anda de ombro caído, de barriga para fora, peito para dentro. Campeão anda de peito para fora, ombro estirado, ombro ereto. Campeão anda marchando. Campeão anda com postura de vencedor. Postura de poder. E esse estudo comprova que se você, durante 2 minutos por dia, diante do espelho, fazer uma postura de poder, você libera alguns hormônios, algumas substâncias poderosas para o teu cérebro. Testosterona e cortisol. Quando você para lá no espelho e diz assim, eu vou vencer. Não importa como vai ser o dia, eu vou vencer. Você está mandando uma informação para o teu cérebro. Você está falando o que Jesus falou, animando o seu interior. E isso é poderoso. Gosto muito do que o pastor J.B. Carvalho disse. As fraquezas, queridos, a gente precisa entender. Paulo vai dizer que as fraquezas na nossa vida se faz necessário. Desertos é sinônimo de fraqueza. E lá em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Nos nossos momentos de fraqueza, é que Deus está nos promovendo. No nosso momento de fraqueza, é que nós vamos, sabe, vai ser extraído o melhor de nós. É no momento de fraqueza, quando passamos pelos momentos de fraqueza, que Deus está nos moldando, que Deus está nos forjando. Entenda isso. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso lá em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, porque na nossa fraqueza, ou na sua fraqueza, Deus falando para ele, o meu poder se aperfeiçoa. Nos nossos momentos de fraqueza, nós precisamos entender que Deus está nos dando condições de crescer. E o pastor J.B. Carvalho, ele vai dizer o seguinte, a sua fraqueza é do tamanho da sua força. Você pode repetir comigo isso? A minha fraqueza é do tamanho da minha força. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Moisés. Moisés tinha uma fraqueza. Moisés era briguento. Moisés era violento. Moisés era sem paciência. Moisés matava muito facilmente. Ele era um habilidoso comandante do exército de Faraó. Em um momento, Moisés passeando ou andando pela cidade, ele percebe um egípcio maltratando um hebreu.
Aí a fraqueza de Moisés domina ele. Ele vai lá e mata o soldado egípcio. Entenda, a sua fraqueza é do tamanho da sua força. Anos depois, Moisés é chamado como o homem mais manso da terra. A maior fraqueza de Moisés tornou-se na maior força dele. Quando Jesus chama Judas, Jesus queria que ele também tirasse da fraqueza forças. Gosto muito do que diz o escritor aos Hebreus quando ele relaciona os heróis da fé. Os heróis da fé não eram homens de aço como o super-homem. Não eram mulheres maravilha que tinham um laço mágico. Os heróis da fé eram homens comuns como eu e você. Mas a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força. A sua fraqueza é do tamanho da sua força. O que Deus tinha em mente quando chamou Judas? Jesus pensava que Judas era capaz de superar a sua fraqueza. E a fraqueza de Judas era a ganância. Tanto é que Jesus chamou Judas e colocou ele para ser o tesoureiro do seu ministério. Judas era o contador de Jesus. Era ele que mexia com as finanças. Judas, em certa ocasião, foi mencionado aqui nesse culto. Ele estava em uma reunião. E uma mulher chega diante de Jesus por nome Maria e derrama sobre Jesus uma especiaria indiana caríssima. Judas, sabendo o preço que aquilo custava, ele critica aquela mulher e ele diz: poderia ter vendido isso. Isso vale muito. A fraqueza de Judas era a ganância. E quando Jesus dá para Judas a oportunidade de trabalhar com dinheiro, ele estava dizendo: Judas, a sua fraqueza é do tamanho da sua força. Você pode vencer a ganância. Lembra de Deus quando chamou Caim e disse: Caim, o pecado está na sua porta, mas você tem força para dominá-lo. A sua fraqueza é do tamanho da sua força. O que você vai fazer é que vai determinar se você vai ser um campeão ou se você vai ser um derrotado. Judas não se permitiu ou não permitiu vencer sua fraqueza. Então pare de se ver fraco agora e comece a enxergar no prisma de Deus e mude agora, sabe, o seu foco. Qual é a sua fraqueza? A sua fraqueza é a pouca resiliência? Comece a trabalhar nisso, porque a sua fraqueza é a sua maior força. Deus quer te tornar uma pessoa imbatível. A sua fraqueza é procrastinar, é empurrar com a barriga? Deus quer que você trabalhe na sua fraqueza e passe a ser uma pessoa estável, que trabalha no tempo certo, na hora que precisa trabalhar. A tua fraqueza é a prostituição, pois é a sua maior fraqueza, também a sua maior força. Pare de se esconder atrás da sua fraqueza. A sua fraqueza é o seu medo? Não, eu não sou líder, eu não faço a obra, eu não me posiciono porque eu tenho medo, eu sou tímido. Pois é, a sua fraqueza é do tamanho da sua força. Se posicione. Pare de se esconder atrás da tua fraqueza. Não, eu não vou pregar lá na frente não porque eu sou tímido. Pois é, a tua fraqueza é a sua melhor força, é a sua maior força. Nós temos aqui pessoas que são extremamente tímidas, extremamente reservadas. Eu poderia até aqui citar alguns nomes, mas eu não vou fazê-lo para não constranger alguns. Mas são pessoas que todo dia, quando se é dada uma oportunidade para ele fazer a obra, ele entende que a fraqueza dele é do tamanho da força. Ele vem e ele encara e ele faz.